Boa noite a todos e a todas. Hoje é um dia absolutamente especial para mim, porque é um dia que marca o meu retorno às palestras presenciais nesta casa. Então, estou aqui para fazermos juntos o Evangelho da noite. Queria saudar todos os amigos e amigas que estão aqui presentes. Gostaria também de agradecer a direção da Casa Viana de Carvalho, a minha casa, a nossa casa, que propiciou essa possibilidade de reencontro. E eu estou muito feliz por isso. Eu trouxe como tema para esse estudo da noite ensinos do Evangelho. Na casa do Pai, todos têm tudo. Vamos ver o que é que a gente traz, o que a gente leva, sobretudo, ao final deste estudo, e que a gente possa aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vou começar explorando, então, o tema do nosso estudo, ensinos do Evangelho, na casa do Pai, todos têm tudo. Então, o que é Evangelho? Evangelho é um conjunto de ensinos e advertências sobre como devemos proceder na vida para alcançarmos a perfeição espiritual, a felicidade verdadeira e plena e a união com o sagrado, com o divino, ou como nós espíritas dizemos, com o corpo crístico que existe dentro de nós. O Evangelho, um caráter do Evangelho, é que ele é universal. Ele é universal porque ele é a principal guia de reforma íntima para os espíritos que habitam todos os mundos deste universo. Não é só aqui que tem Evangelho. Não. E ele se abre com a possibilidade de nós aplicarmos o Evangelho diante de nós, diante do nosso próximo, para fomentar a união com Deus. E a gente pode se perguntar, mas como? Eu sempre pensei que o Evangelho era para a gente aplicar assim, o Evangelho também é para aplicar em nós mesmos. No Sermão da Montanha, Jesus diz: guardai-vos de praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Portanto, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso é Evangelho diante da gente. Educando os nossos sentimentos. Tem Evangelho para educar a nós mesmos, aplicá-los diante de nós, aplicá-los diante do próximo. E um outro caráter do Evangelho é que ele é eterno. A gente acha que ele começou quando Jesus veio. Ele é eterno. Porque ele é de Deus. Deus é eterno. Esses ensinamentos sempre existiram. E nos foram legados neste planeta por Jesus, que foi a manifestação divina. Aquele que, naquela experiência humana, viveu entre nós, como diz João, cheio de graça e de verdade. Então, o Evangelho é universal, ele é eterno. Jesus disse, em João também, capítulo 6, ninguém pode vir a mim, se aquele que me enviou não o trouxer. Eu vou até
colocar aqui, que é para a gente ver na última frase. Ninguém pode vir a mim, se aquele que me enviou não o trouxer. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Mas o que é Deus? Deus é amor. Então, esta frase pode ser alterada, dizendo: ninguém pode vir a mim se o amor não me trouxer. Ninguém pode ir a Jesus, ninguém pode ir a Deus sem amor. O Evangelho, então, é amor. Jesus mesmo, nos dizendo que o amor é a principal coisa a ser exercida no seu Evangelho, nos diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus destacando a necessidade da prática do amor. Como nós falamos, o Evangelho é amor. É a misericórdia, a benevolência de Deus diante da nossa dimensão humana. E como humano, nós falhamos também. Pois não. Sobre a prática do amor, um certo doutor da lei chegou até Jesus e disse: mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E um segundo semelhante a esse, ou seja, a mesma coisa. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo tem a mesma equivalência. A maneira de expressar amor a Deus é amar o próximo. Essa relação com o próximo, ela é tão importante que Jesus também nos chama a atenção. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta e vai te reconciliar com ele. E então volta e apresenta a tua oferta. Quando a gente está fazendo uma oferta, a gente está procurando um momento de intimidade com o divino. Mas esse momento de intimidade, ele não pode ser construído se no meu coração, se no nosso coração residir animosidade contra o próximo. Eu tenho amigos no Hare Krishna, e um deles passou muitos anos no monastério, né? E conversando com ele sobre a oferta, ele disse: Creão, eu passei 4 anos para poder realizar uma oferta. 4 anos no monastério. Eu ia querer oferecer, mas a pessoa que me acompanhava, você não está pronto. Até que um dia ele disse: vá e faça a sua oferta. Isso exige um preparo, e esse preparo é da relação com as pessoas, que o observador desse meu amigo constatava, não era nem perguntando, vendo a reação dele diante das pessoas. Bem, então, se o amor é isso, tem essa toda a importância, essa importância do amor, ela se apresenta para todos nós
que queremos, sem dúvida, sermos também discípulos. Discípulos são iniciados. Então, se nós queremos sermos discípulos, e essa é parte da nossa missão aqui, a gente começa dizendo que os discípulos foram escolhidos não pelo que eles eram, mas pelo que eles podiam ser. Isso abre uma porta de oportunidade para todos nós. Na convocação dos discípulos, que vai fazer parte da nossa aula inaugural, presencial, dos cursos que nós estamos abrindo sobre o Evangelho, e que será no dia 4, aqui mesmo, nesta sala, Jesus chega à margem do lago e ele vê que os pescadores estão lá, dobrando as suas redes, lavando, limpando, remendando. E Jesus chega com eles e diz assim, vê que eles não pescaram nada, passaram a noite inteira. Alguns dizem que as estratégias de pescar à noite, no Mar da Galileia, naquele tempo de opressão, era para fugir da cobrança dos impostos. Então, se eu for à noite pescar, né, os cobradores de impostos não estão lá e eu tenho condição de ganhar um pouco mais. Mas ninguém pegou nada. E Jesus chega com ele e diz assim, afastai-vos mais do barco e lançai as vossas redes. E quando isso aconteceu, é tanto peixe que o barco quase naufraga. Teve que ir um outro barco para assistir. Diante daquele acontecimento tão improvável para quem tinha trabalhado a noite inteira sem pegar um peixinho, Pedro diz assim para o mestre, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus não estava atrás de ninguém perfeito. E uma coisa eu digo, não procure pessoas perfeitas, porque simplesmente as pessoas perfeitas não existem. O próprio Pedro negou Jesus 3 vezes. Tiago, um outro discípulo, quando sabe que Jesus se apresentou materializado, diz, eu só acredito se eu ver e se eu pôr a minha mão nas chagas. Né? João e Tiago, quando Jesus envia eles à frente para que providenciem hospedagem para eles em Samaria, que eles não são recebidos, eles voltam de lá indignados e dizem para Jesus, quereis que peçamos que desça fogo do céu e os consuma? Sentimento de vingança. Sabe que Jesus diz? Não saber de que espírito sois, como quem diz, quem garante que vocês não eram samaritanos? Né? Filipe, quando é convocado com Jesus, ele fica eufórico, empolgado, né? E chega com Natanael e diz assim, encontramos o Messias, aquele que é. As escrituras de Moisés nos dizem, é Jesus de Nazaré. Sabe o que Natanael disse? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pense no preconceito, velho. Né? Então, o colégio apostólico, ele começa com inúmeras pessoas imperfeitas. Porque a perfeição se dá na caminhada. Jesus diz, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Jesus está dizendo que para seguir não precisa ser perfeito. Negar a si mesmo é lutar contra essas nossas imperfeições. O maior inimigo que nós temos na vida somos nós mesmos.
Reparem no que a gente vai falar aqui. Não procure inimigos fora de você. Bem, as nossas cruzes, a cruz que a gente carrega são as nossas dificuldades, porque nós não somos perfeitos. E mesmo assim não é impedimento para ninguém seguir Jesus. Porque, como a gente falou, a perfeição se dá na caminhada. E aí, uma outra frase de Jesus falando de convocação. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás está apto a entrar no reino dos céus. O que é um arado? É um equipamento que se usava para preparar, transformar a terra para produzir. Quem pega no arado para fazer isso, para transformar, não pode olhar para trás, senão o suco sai torto, senão ele não vê a pedra e quebra a lâmina do arado. E quando a gente pega no arado da nossa transformação, eu não posso olhar para trás, no sentido, mas eu era assim. Nem olhar para os outros, mas fulano agora, não, fulano. Chico Xavier diz, olha, a gente não pode modificar o passado, mas a gente pode fazer um novo futuro. O que a gente errou, a gente tem que confiar no Pai de que vai nos dar oportunidade para reparar aquilo. E agora é daqui para frente. E aí vem uma frase impactante mesmo de Jesus. Jesus diz: qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aí fica difícil, né? Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte: a gente sempre dá essas, que é para levantar a nossa bola, né? Quem renunciar o ter, não pode ser. Eu não posso fazer do ter a coisa mais importante da minha vida. Às vezes a gente pensa que veio para cá para comprar apartamento, para ter apartamento, para ter carro, para ter isso, para ter aquilo outro. Nós não viemos para cá para ter, nós viemos para cá para ser. Mas a gente precisa de casa, a gente precisa de transporte, a gente precisa. Mas a gente não pode ser possuído por essas coisas. E para isso tem uma frase de Humberto Roden, no livro Sermão da Montanha, que ele diz: quem se possui plenamente, sem ser possuído por nada, possui todas as coisas. É isso que era Jesus. Aquele que se possuía plenamente e que não era possuído por nada, tanto que ele dizia: eu não tenho aonde sentar a cabeça, né? As aves têm os seus ninhos, as raposas, mas o Filho do Homem não tem. E que tem isso, tem todas as coisas. É interessante a questão do ter e do ser. Quanto mais a gente se apegar no ter, mais difícil vai ser. Sabe por quê? Porque quando a gente morre e passa para o outro lado, a primeira coisa que acontece, acaba toda a possibilidade de fazer o bem com dinheiro. Não tem dinheiro lá do outro lado. Não tem cartão de crédito. Não tem como dividir em 10 vezes. Não tem mesmo. Então, não vamos
investir no que é necessário do ter, sem ser possuído por isso. Isso é tão forte. Minha mãe morreu. Já fez 1 ano que ela morreu. E eu sonhei com minha mãe. Minha mãe morava em Belém do Pará. E no meu sonho eu estava numa estrada. Eu vi a estrada vindo, seguindo do outro lado. E aí eu perguntava para alguém: o ônibus que vai para Belém do Pará vai para cá ou para cá? E a pessoa dizia: vai para lá. Aí de repente lá vinha o ônibus. Aí o pai entrava no ônibus. Só que quando eu estou lá no ônibus, eu olhei no meu bolso, eu tinha R$90 só. Quanto é a passagem? R$90. E esse ônibus vai para Belém do Pará? Não. Eu digo: oxe, e agora? Eu vou pagar R$90 para ir para onde ele está indo? E como é que eu vou voltar? Do outro lado. Estou do outro lado e pensando no dinheiro. Né? Mas aí alguém do ônibus diz assim: não se preocupe, que a sua passagem está paga. Eu já estava até pensando: poxa, vai ver que eu estou indo para onde minha mãe está, só com dinheiro de porque eu já morri. Aí eu fico dizendo: mas meu Deus, eu já morri. Eu estou nesse sonho, eu já morri, nem sei. Né? Mas aí eu ia para lá e encontrava minha mãe. É muito íntimo o que aconteceu e é aqui eu não vou relatar. Mas então, vejam só como é a questão de tanto do ter, que quando a gente chega lá e não pode resolver como a gente resolve aqui, a saia justa que a gente fica, viu? Bem, o que temos passa. Tudo passa. O que somos permanece. Vamos investir um pouco nisso. Essa é a primeira parte do nosso estudo de hoje. Agora, falta falar da segunda parte, que é: na casa do Pai todos têm tudo. Aí eu pergunto: onde é a casa do Pai? Essa palestra é meio estranha, porque eu faço as perguntas e eu mesmo fico respondendo. Eu perguntei primeiro que era evangelho. Olha, a gente acha que a casa do Pai é do outro lado. Lá, o Pai é dono do universo. Aqui é a casa do Pai, aqui no mundo físico. Ah, meu Deus, e agora? Né? A gente pode pensar. Bem, nós vamos falar de 2 parábolas, mas não vamos explorar a parábola em si. Nós vamos explorar aquele personagem que está na casa do Pai, mas acha que não tem nada. Aquele que, diante da misericórdia, só vê injustiça. Na casa do Pai nós temos tudo, mas só que esse ter não é material, é ter as condições para realizarmos a missão espiritual para a qual nós reencarnamos. Então vamos à parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, ele sai na primeira hora, ou seja, 6 horas da manhã, e vai convocar os trabalhadores e diz para eles: vão trabalhar na minha vinha, que eu vos darei 1 denário.
O denário era o pagamento da jornada de um dia de trabalho. E a jornada de trabalho naquele tempo era de 12 horas. Era pesado, né? Bem, quando chega a 9 horas, na terceira hora ele volta de novo e convoca novamente os trabalhadores e diz: ide trabalhar na minha vinha e eu vos darei um denário. Volta de novo ao meio-dia e diz a quem os trabalhadores que lá estão, eu imagino que é tipo uma praça onde as pessoas ficam, quem está sem trabalho, para que as pessoas possam ir lá, ide para a minha vinha e eu vos darei o que for justo. Volta depois às 3 da tarde. E volta novamente às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para encerrar a jornada. O que a gente pode dizer a partir disso é que a todo momento, o Senhor convoca as pessoas para trabalharem na sua vinha. Nós estamos sendo convocados a todo instante. Bem, e quando dá 6 horas, o pai de família vai para a sua vinha e chama o seu administrador, começa a pagar os trabalhadores, mas começa pelos aqueles que chegaram a 1 hora só. E eles recebem um denário. Os outros que chegaram 6 horas da manhã, 9 horas, mas bem, se essas pessoas que acabaram de chegar e receberam um denário, eu vou receber uns 10. Mas todos eles recebem um denário. E aí eles se revoltam e vão até o Senhor e dizem assim: nós suportamos todo o calor do dia, trabalhamos aqui, e tu vens e nos igualas a estes que acabaram de chegar. Se eu sou aquela pessoa que eu quero transportar as coisas ipsilíteres do mundo físico para o mundo espiritual, vou dizer, não, mas eles trabalharam muito mais, é por hora trabalhada, aí eu vou encontrar uma série de argumentos. Mas o Senhor diz a ele: amigo, eu não contratei contigo um denário? Pega o que é teu. Não posso eu fazer com o que é meu o que bem entender? E aí ele diz: ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Ou seja, não aceitas a minha misericórdia porque sou bom? Eu quis dar aqueles também são pais de família, estão lá. Precisam também levar algo para casa, mas há aquelas pessoas que estão lá, não veem misericórdia nisso, se sentem injustiçadas, está na casa do Pai, o denário é tudo, eu recebo tudo, mas eu acho que não tenho nada. Nós temos que ter muito cuidado, porque é muito fácil, na nossa imperfeição, confundir misericórdia com injustiça. Veja só, o dono da casa diz isso e está encerrada a conversa, porque não há mais nada a ser dito. Agora, a bola está com aqueles que se sentirem injustiçados, para que reflitam sobre a maneira como está interpretando os acontecimentos. Vamos para a nossa segunda
interpretação. Vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Repare bem, nós aqui estamos tratando, não é a interpretação da parábola, né? Nós estamos analisando o comportamento de personagens na parábola, que estão na casa do pai, mas acham que não tem nada, que confundem misericórdia com injustiça. Existem muitas maneiras da gente analisar as parábolas. Não existe só uma. São inúmeras exegeses que a gente tem para fazer isso. Então, se você gosta do Evangelho, gosta da parábola, de cenas, de sermões, venha estudar conosco, certo? Bem, então, parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é exclusivo de Lucas e ela faz parte de 3 parábolas. Ela integra, junto com a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, essa tríade dessas 3 parábolas, que são também conhecidas como parábola dos 4 verbos. Porque em todas elas, todas essas parábolas, têm perder, procurar, encontrar e festejar. São esses os verbos que acontecem nessas parábolas. E a beleza desse estudo do perder, procurar, achar, né, e festejar, só pode ser compreendido na sua totalidade quando a gente estuda as 3 parábolas. Mas vamos aqui analisar segundo o que nós já explicamos. Bem, um certo homem tinha 2 filhos. E um certo dia, o filho mais novo chega com seu pai e diz: pai, dá-me a minha parte que tenho a receber na herança. É como se eu estivesse antecipando a morte do pai. E o pai então faz isso. Divide. Mas quando divide levando realmente tudo o que ele tem direito. Às vezes a gente acha que ele saiu só com uma sacolinha, né? Com dinheiro. Não. Ele levou as cabras também que ele tinha direito, né? Parte da produção que estava no celeiro. Para isso ele precisou de carroça, ele também tinha direito, de bois ou cavalos para puxar as cabras. Ele levou realmente tudo a parte que lhe pertencia. E vai embora. Sai de casa e vai embora. E começa então a gastar irresponsavelmente a fortuna. E como dizia Maria José, minha mãe, ela dizia assim: de onde sempre se tira e não se põe, um dia acaba. E um dia acabou. E como diz que desgraça pequena é pouco, né? Ele agora vai ter que trabalhar. Mas trabalho, naquela época também, não era nada fácil. E ele encontra o trabalho de cuidar de porcos, o trabalho mais indigno que um judeu poderia ter. Já que os judeus não comem carne de porco. Como desgraça é pouca, como eu falei, agora se assola sobre o lugar onde ele vivia
seca, e seca vem acompanhada de fome. Então ele não tem o que comer. Ele chega a desejar comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. E nesse sofrimento, ele então reflete. E sofrimento serve para isso, para que a gente reflita. E nessa reflexão ele diz ele para si mesmo: estou eu aqui a quase morrer de fome, enquanto os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão na mesa. Já sei o que farei. Eu vou voltar. Eu vou voltar e vou dizer para meu pai: Pai, pequei diante de Deus e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Tudo que eu quero é ser como todos os outros teus trabalhadores, estar na tua presença. Veja só, estou querendo voltar para a casa do pai, sem privilégios, ser igual a todos os que estão lá. Né? O que eu quero é estar na tua companhia. E então ele começa a sua viagem de volta. E a notícia chega até o pai. E o teu pai, quando o avista, ou ainda de longe, sai ao seu encontro. E o recebe de forma festiva. Pede ao seu criado que traga uma túnica e vista nele, sandálias para que ele calce, e coloca no seu dedo um anel de união com ele. Diz também que seja sacrificado o novilho cevado e que se dê uma festa por causa do retorno. Enquanto isso, o filho mais velho, nosso personagem a ser explorado aqui, está no campo. E quando ele volta, que ele escuta os cânticos, as músicas, ele chama um dos criados e pergunta: o que está acontecendo? E os criados dizem: o teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o novilho cevado para festejar. Ele se recusa a entrar na casa, não quer entrar. O pai vai até ele e pede que ele entre. E ele diz para o pai: eu te sirvo há tantos anos, cumpro com todas as obrigações que me dá, e nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Agora que vem este teu filho, ele nem acha mais que é irmão dele, né? Este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, ele gastou a herança dele, né? Tu mataste o novilho cevado para recebê-lo. O pai diz para ele: filho, tu sempre estiveste comigo, e todas as coisas que tenho são tuas, mas era necessário que festejasse o retorno do teu irmão, porque ele estava morto e voltou para a vida. E nada mais é dito. Sabe por que nada mais é dito? Porque também não há mais nada a ser dito. A bola está com ele, como a gente diz. Porque ele está na casa do pai, tem tudo, e acha que não tem nada.
quer se comparar com os outros, enquanto o irmão diz, olha, eu quero ser como qualquer um trabalhador da tua casa. Não a casa do Pai, não existe exclusividades. Meus irmãos, a vida é assim. Se a gente não estiver atento com os nossos sentimentos, a gente é levado. É muito fácil confundir misericórdia com injustiça. Fica para nós, desse estudo de hoje, a frase de Huberto Holden: quem se possui plenamente sem ser possuído por nada, tem todas as coisas, possui todas as coisas. Muito obrigado. Foi uma alegria, porque Evangelho é alegria, ter estado aqui com vocês nessa noite. Um beijo aí no coração para todo mundo. Muito obrigado.